Provavelmente eu posso me arrepender disso no futuro, mas eu vou fazer uns posts de Júlio Balestrin. Bem, é disso que o vídeo de hoje vai se tratar. Nós não estamos em um canal de polêmica, nós não estamos em um canal de o quê? Fofoca. Isso daqui não leva a nada. A ideia aqui é trazer informação. Então eu vou tirar esse tipo de conteúdo aqui, tentar trazer conteúdo realmente médico, informativo para você que gosta de hormônios, gosta de performance e trazer algumas reflexões pertinentes, tá bom? A ideia aqui jamais é querer denegrir a imagem de ninguém. Júlio Balestre tem um atleta de renome, eu respeito muito. Esse outro colega aqui, né, é um TikToker, pelo que eu fiquei sabendo, não acompanho o trabalho dele, mas em nenhum momento eu tô querendo denegrir a imagem de um nem outro. A gente sabe que a gente vive num país onde sempre as coisas são polarizadas, parece que é um jogo de futebol, é lado A, lado B, mas a gente tem que entender o contexto como um todo, para depois tirar um juízo de valor, tá? E deixar algumas das nossas convicções pessoais de lado na hora de avaliar certas coisas, tá bom? Então vamos lá. Lembrando que você não vê esse tipo de conteúdo em todo lugar, então lembre-se de deixar o seu curtir e colocar o quê? A inscrição para não perder nenhuma novidade. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Beleza. 2021 e no começo de 2022 eu fiz a consultoria com ele. Porém, eu não fiquei por muito tempo por algumas características muito importantes. Uma delas é que meu fígado estava destruído. Bem, quando a gente está falando de fígado destruído, né? E aqui o contexto é dentro do contexto também de esteroide anabolizante, tá? Para lhe conceituar, para lhe adiantar, ele usou uma dose de esteroide anabolizante que ele vai comentar mais pra frente, vai dizer qual é, tá? E ele percebeu que o fígado dele estava destruído. Mas sempre que a gente for pensar em fígado esteroide anabolizante, a gente tem que ter muito cuidado e muita cautela. Geralmente as pessoas associam o uso do esteroide anabolizante por si só com o quê? Com um fígado que vai explodir, vai acabar, vai se destruir. Um problema agudo no fígado. E a verdade é que com o uso de esteroide anabolizante, a gente não espera um desfecho agudo de fígado tão facilmente. Pelo menos com as doses clínicas estudadas, tá certo? O que acontece é que, quando a gente pega estudos científicos, a gente não tem uma causalidade que diz que usar esteroide X ou Y por tanto tempo vai causar um problema de fígado. O que a gente tem é uma associação, onde a gente sabe que o abuso de esteroide anabolizante, principalmente dentro de um contexto de polifarmácia, onde ele está usando uma série de outros medicamentos associados, termogênicos, hormônio da tireoide também, que também é termogênico, né? Vamos lá, GH, tudo que é coisa junto, ele acaba tendo um problema no fígado. Tá? Às vezes outros medicamentos, às vezes outras drogas de abuso, tá? Então, assim, a gente tem essa associação. E aí, o que é que a gente tem de principal associação? É desfecho agudo? É o fígado ficar frito de uma vez? Não, é desfecho crônico. Principalmente tumores benignos do fígado, né? Onde a gente tem principalmente o adenoma, tá bom? A gente também tem a peliose hepática, tá certo? Tanto o adenoma quanto a peliose hepática são problemas no fígado que podem causar desfechos mais graves. Por quê? Porque eles podem. É como se eles fossem bolsas de sangue, eles acumulassem sangue e eles explodissem e gerassem sangue na cavidade abdominal, e isso daí poderia causar sim um problema mais grave no indivíduo. E o adenoma ele também pode malignizar e virar um hepatocarcinoma. Isso daí também é possível, tá bom, de acontecer, embora não seja uma coisa tão simples assim. Então, assim, desfecho de fígado é esse, tá? A gente vai conversar sobre algumas outras coisas mais pra frente, mas, assim, dizer que o fígado fritou, qual é o problema que teve no fígado, exatamente? É preciso afirmar qual é, tá? Porque a alteração de transaminase por si só não diz muita coisa, a gente tem que ver qual é o desfecho. É claro que a gente tem alguns outros esteroides que podem estar associados com outros tipos de desfecho no fígado. Às vezes uma oximetolona está associado, por exemplo, a uma colestase, a uma colangite, entendeu? Então a gente tem alguns tipos de acometimento em via biliar, mas é uma minúcia mais específica que também não vale a pena a gente detalhar muito aqui. Mas o que eu quero que você fique na cabeça? Desfecho em saúde com esteroide anabolizante, principalmente esteroides orais, os 17 afoquilados, e fígado, a gente está pensando em quê? A gente está pensando principalmente em associação com tumores, tá certo? Tumor benigno ou peliose hepática, tá? Agressão aguda ao fígado pode existir? Pode, mas tem que ser um negócio muito absurdo, tá certo? Embora, né, sempre tenha algum maluco pra fazer as coisas. Mas vamos lá. Bom, eu vou mostrar como ele passava a consultoria, tá? Como ele trabalha, e eu vou mostrar umas coisinhas pra vocês. Primeiro que a consultoria dele foi toda me passada por e-mail. Não foi um PDF, não foi um documento do Word, não foi uma tabela do Excel, não foi um aplicativo, não foi muito menos no WhatsApp. Foi por e-mail. Assim, na verdade, isso daí é uma das críticas que ele faz à consultoria do colega, né? Não existe nenhum tipo de regra que diga que tem que ser de X ou Y, que tem que ser um Excel. Beleza, pode
parecer pra ele aqui, no caso, que não é tão profissional. Mas assim, eu não acho que isso aí seja uma crítica que vai dizer, é um profissional ruim. O que é que eu tô vendo aqui de ruim, na verdade, cara? É um profissional de educação física, tá? O Júlio Balestrin, ele é formado em educação física, até onde eu sei, né? Ele não é formado em nutrição. Prescrevendo dieta, né? E você vai ver que também ele tá prescrevendo hormônio. E aí a gente entra num ponto muito complicado. Por quê? Porque uma pessoa que se propõe a saber de tudo, no final ela acaba não sabendo de nada, tá? Eu não estou dizendo que o Júlio Balestrin não sabe de nada, por exemplo, sobre dieta. Não estou falando que ele não sabe nada sobre hormônios. Ele pode ter uma experiência prática muito grande em relação ao uso de hormônios, principalmente no fisiculturismo. Ele pode ter uma experiência prática muito grande em relação à nutrição, por exemplo. Principalmente dentro do fisiculturismo. Só que o conhecimento, cara, e a entrega que ele vai ter é totalmente diferente do que um médico pode fazer e do que um nutricionista pode fazer. O nutricionista, ele estuda só aquilo, tá? Então, assim, o profissional da saúde, ele precisa saber tudo, né? No sentido de, preciso saber um pouco de tudo, pelo menos, para entender o que é que o outro profissional que tá trabalhando comigo vai fazer? Sim. Só que prescrever já são outros 500. Eu sou médico. Eu posso prescrever a medicação, tá? Solicito exames, avalio tudo ali. Eu olho a dieta do meu paciente, olho o treino, olho. Eu prescrevo a dieta, prescrevo o treino? Não prescrevo, tá? Então, assim, eu tenho profissionais que trabalham em conjunto comigo. E esses profissionais, da mesma forma, eles precisam entender minha prescrição medicamentosa. E o nutricionista, sei lá, ele precisa entender também como é que tá o treino do paciente. Então, assim, é uma equipe multidisciplinar. Essa ideia de colocar tudo numa figura só, não tem como, cara. É impossível uma pessoa saber muito bem de tudo. Ainda mais se a gente tá falando aqui de medicina. Cara, medicina é um universo. É um universo. Então, assim, prescrever um ciclo, qualquer um faz, tá? Qualquer um. Se botar, assim, uma criança, ela consegue prescrever um ciclo. O mais difícil é cuidar da saúde dessa pessoa, cara. Será que ele vai saber? Qual faz um ciclo aqui? Faz um ciclo aqui potente pra pessoa ficar grande. Testosterona, trembolona, estanozolol. Beleza, só que aí o cara vai ficar todo ferrado. E aí? E aí? Qualquer pessoa faz, cara. Qualquer pessoa faz. Então, assim, o mais difícil, realmente, é estar cuidando da saúde desse indivíduo. E, assim, uma pessoa que vai fazer tudo ao mesmo tempo, a não ser que ela passe muito tempo conversando ali com o paciente, fazendo as coisas bem direitinho, não vai conseguir fazer uma prescrição individualizada. E isso daí é uma das coisas também que o colega pontua, né? E realmente é difícil. Às vezes, por exemplo, quando esses indivíduos são mais, né, celebridade e tal, fazer uma coisa individualizada. Muitas vezes são copia e cola. Já vi, não tô falando que ele fez isso, tá? Mas já vi de outros profissionais que às vezes estão lá em alta e você vai ver a mesma coisa para todo mundo. E às vezes é uma coisa assim, já vi demais, cara. Por exemplo, o indivíduo vai fazer uma dieta e arroz e frango todas as refeições. Cara, isso daí é realmente uma dieta, né? O nutricionista, cara, vai passar uma hora inteira conversando com o indivíduo, vai fazer todas as possibilidades de troca, vai entender como é que é a saúde dele, porque montar macro qualquer pessoa faz, cara. Uma pessoa minimamente instruída, olhando um negócio de aplicativo, consegue fazer. Agora, montar uma dieta que vai ter longevidade dentro do processo de emagrecimento, dentro do processo de hipertrofia, fazer os ajustes finos, colocar a proporção adequada de fibras, micronutrientes, aí já é uma coisa que o nutricionista habilitado vai fazer. Fora ver toda a questão de digestibilidade, toda a questão de saúde também envolvida. Que às vezes, né, o indivíduo está usando esteroide anabolizante, está com um perfil lipídico alterado, né? Tá com alguns tipos de problema que o nutricionista também pode ser adjuvante dentro do processo de tratamento, tá? Então foi assim que ele estruturou a dieta pra mim. E ele não me forneceu os macros da alimentação. Ele só passou assim a dieta. Sem tabela de substituição, nada. Talvez seja o estilo old school dele fazer sem substituição, ok, sem flexibilidade. Porém, desta forma me rudimentar. Realmente, assim, é importante que tenha substituições, não tô criticando o profissional, mas assim, quando você pega um nutricionista, né, realmente porque ele procura um nutricionista, o que acontece? O nutricionista vai prescrever as trocas, né? E aí, gente, eu tenho que falar uma coisa, né? Por exemplo, o rapaz aqui, ele procurou um indivíduo que vai fazer tudo. Se ele tá achando que é uma coisa ruim, se ele tá achando que teve um resultado ruim, se ele tá insatisfeito, parte da culpa também é dele por ele ter feito isso, né? Porque ele foi procurar um profissional que não é habilitado pra prescrever dieta, não é habilitado pra prescrever hormônio, pra prescrever isso pra ele, cara. Não tem sentido. A gente vai esperar que vai dar tudo bem, tá? É uma coisa que chegar pra um nutricionista aleatório e prescrever meu treino. Ele pode prescrever, mas pode ficar uma porcaria. Grande chance de ser uma porcaria. Inclusive, eu vejo gente fazendo treino assim totalmente horrível. Cara, um profissional de educação física bom mesmo. O cara se garante. Ele tipo, tá em 1% da população, porque é muito pouco profissional de educação física que realmente vai atrás de estudar. Esses caras, eu tiro o chapéu, eles se garantem demais. E eles têm mercado, não precisa tentar pegar nutrição, não precisa tentar hormônio. O cara que se garante na educação física, ele tá decolando. Por quê? Porque ele tá disputando um mercado que basicamente ninguém disputa, tá? Foi assim, o que me parece muito que ele é um copia e cola que ele manda pra todo mundo.
porque foi dividido em 3 dias, em, tipo, empurrar, puxar e pernas. Então ficou muito genérico isso aqui. E uma coisa... Foi ali o famoso ABC, né? Beleza, né? Realmente, a princípio parece mesmo um copia e cola, mas eu não posso também julgar, eu não fiz a avaliação dele. coisa importante, um ciclo de 8 semanas que ele me passou. Olha aí, ele passou um ciclo, né? O profissional da educação física passando um ciclo. É uma coisa que é muito comum de ver, cara. Infelizmente é muito comum. E assim, olha aqui a manipulação. Vamos conversar aqui. Hepatoprotetor, silimarina com metionina. 200mg de silimarina, 100mg de metionina, B1, B6, ácido fólico, zinco, magnésio, coenzima Q10, que também não serve para nada, AS infantil. Beleza. Vamos comentar aqui. Itamoxifeno, beleza. Cara, totalmente sem fundamento, tá bom? Cara, pra que serve hepatoprotetor? Será que existe uma proteção hepática? Cara, é o que eu sempre falo. O que é que protege o fígado? Deus. Deus é a única forma de proteção do fígado. Por quê? Por quê, Gabriel? Que história é essa? Não serve não usar uma silimarina? Cara, é o seguinte, a gente não tem como garantir que usar esses medicamentos supostamente hepatoprotetores vão o quê? Vão mudar o desfecho final. O que é que acontece? Muitas vezes esses hepatoprotetores, eles melhoram ali os exames laboratoriais. Então, por exemplo, o indivíduo está com TGP estourado, principalmente, o TJ também modifica. Aí ele usa um hepatoprotetor, volta ao normal. E aí o que é que acontece? Ele acha que está blindado, não está tendo nenhum prejuízo. Só que muitas vezes esses desfechos que eu falei anteriormente, que são desfechos como, por exemplo, adenoma, acontecem em um contexto de transaminases normais. Então, eu tô colocando algo que às vezes vai mascarar um potencial aumento de transaminases que eu, como médico, poderia ver no exame e fazer com que esse indivíduo diminuísse a dose, que é o que realmente vai conseguir ser efetivo em reduzir a chance de ter algum desfecho final. Tá? Então, muitas vezes, o hepatoprotetor, ele simplesmente mascara, tá? E a silimarina, a gente tem, dentro de contexto de indivíduos com doenças, né, hepáticas, o uso dela melhorando parâmetros laboratoriais sem desfecho clínico adequado. Então, assim, não é um bom hepatoprotetor. Se fosse usar um, talvez, a N-acetilcisteína seria a que eu usaria, mas mesmo sabendo que não tem uma evidência clara em relação a isso. Ela é um medicamento ali antioxidante, poderia ser uma opção. Também a gente tem o SAMe, tá bom? Até a própria vitamina E é uma outra opção, mas a silimarina, pelo menos em relação a desfecho final, por mais que muitas pessoas utilizem no fisiculturismo, eu não acho muito vantajoso. Mas nenhum hepatoprotetor eu acho vantajoso. Mas se fosse escolher um, sem saber ao certo o que é que estaria causando e não usando isso como forma de continuar usando, achando que está protegido, eu escolheria talvez a N-acetilcisteína. O AS aqui, cara, seria provavelmente para tentar evitar algum tipo de... Cara, não tem sentido, tá? Seria pra tentar evitar, por exemplo, um infarto. Não tem sentido, cara. Porque, assim, na verdade... vamos tentar reduzir o hematócrito com AS. Não diminui o hematócrito, tá? E o AS, ele vai atuar principalmente a nível arterial. Quando a gente tá falando de aumento de hematócrito e eritrocitose, a gente tá falando principalmente de trombose, que é a nível venoso, né? Então, uma trombose venosa profunda, que pode virar um tromboembolismo pulmonar. O AS não vai servir para isso, tá? O AS não pode ser utilizado como prevenção primária. Nem existe mais o uso de AS nesse sentido. Então, assim, seria algo totalmente desnecessário utilizar, tá bom? E o citrato de tamoxifeno, cara, de forma preventiva, acho desnecessário. Até porque, cara, pronto, tamoxifeno, ele é um agonista estrogênico a nível de fígado, tá? E o que é que acontece? Isso pode aumentar o risco tromboembólico. Um paciente que já tem um risco tromboembólico aumentado pelo uso de esteroide, isso aí pode ser algo ruim. Então a gente usa o tamoxifeno quando o benefício supera o risco. Quando por exemplo, quando o indivíduo tem uma ginecomastia. Tem até um vídeo sobre tamoxifeno versus anastrozol, tá certo? Durante o ciclo. Eu acredito que você deve já ter visto. Se não viu, bota lá para assistir, tá? Agora não, espera até o final. Mas assim, usar tamoxifeno de forma profilática, não usaria não, tá? Inclusive foi uma pergunta de um inscrito, acho que foi ontem que eu respondi. Então vamos lá, vamos ver. Eu já falei aqui dos hepatoprotetores, tá certo? Se você gosta desse tipo de tema, você acha que vale a pena fazer um vídeo específico sobre isso, coloca aqui nos comentários. Eu sempre leio os comentários, né? Nem sempre eu consigo responder todos. Mas a partir do momento que você comenta, eu consigo ver uma ideia do que as pessoas estão querendo, né? Do que você está querendo, do que outras pessoas estão querendo, para eu agregar também na tua vida. A ideia aqui é sempre agregar, não é trazer polêmica, não é fazer mimimi, tá certo? A ideia é sempre essa. Com 50 miligramas de oxandrolona a cada 8 horas, o que daria 150 miligramas de oxandrolona por dia. Beleza. Tá usando 1 ml de Sustanon, que no caso seria Durateston. Então, pronto, ó. Estamos usando medicamento underground, já começa por aí. Então, assim, o cara tá, além de exercendo a medicina legalmente, tá prescrevendo medicamento underground, tá? O que a gente tem em medicamento underground? Tem vídeos aqui sobre medicamento underground, inclusive os 2 laboratórios maiores aqui do Brasil
foram pegos e você vê lá, pode botar no vídeo, tá? Você vê que as condições sanitárias são precárias, então assim, no laboratório underground é pedir para ter contaminante, como metal pesado, bactéria, e pedir para ter a dose aleatória, tá? Pode ter mais ou pode ter menos, pode ter nada, pode ser só óleo, né? Às vezes a pessoa já perguntou para mim, tô usando 2 ml de Durateston, não é de farmácia, né? Tô com Testosterona de 400, o que é que tá acontecendo? Você tá injetando óleo, cara, tá injetando óleo, tá? Mas vamos lá, em relação a Durateston, até que a dose não é tão alta, né? Considerando que ele é um indivíduo treinado, tá? Vamos considerar que isso aí seria de farmácia. Oxandrolona, 50mg de 8 em 8 horas, cara, 150mg de oxandrolona por dia é dose, tá? É uma dose muito, muito alta, cara. Muito alta mesmo, tá certo? Então não tem muito sentido, na verdade não tem sentido nenhum tá utilizando essa dose de oxandrolona, tá certo? Eu vejo muito mais indivíduos que exageram na dose e ficam cheios de colaterais sem ter resultado, do que pessoas que acabam botando menos dose e ficam tristes porque não tem resultado. Na verdade, é melhor que você tenha menos dose e não tenha tanto resultado, e depois aumente a dose, do que você aumentar demais e no final se ferrar com o colateral, tá? Então assim, a oxandrolona em homens, cara, passar de 40mg para a maioria das pessoas, totalmente desnecessário. Tem pessoas que chegam a 60. A gente tem estudos, até em hepatopatas, tá? Com dose de 80mg. Por que é utilizado na hepatopatia, né? Hepatopatia. Por quê? Porque a oxandrolona, ela pode alterar a questão de metabolismo de ácidos graxos intrahepático, tá certo? Isso é positivo para aqueles hepatopatas, então você tem menos gordura no fígado. E também ela altera a questão da produção de albumina, tá certo? De albumina e de fatores de coagulação. Então, para aquelas pessoas, para aqueles hepatopatas que utilizaram oxandrolona, mesmo nessas doses bem altas, e tiveram uma adequada dieta, eles tiveram sobrevida maior, tá? Então, a oxandrolona melhorou a sobrevida de hepatopatas. Então, pessoa que já tinha problema no fígado, melhorou, né? Não quer dizer que a oxandrolona é boa para quem tem problema no fígado. Ela causa lesão hepática, sim, mas ela não é tão agressiva como, por exemplo, o estanozolol. O estanozolol, a gente vê alteração grande de transaminases, cara, em dose clínica de 2 a 4mg. Então, assim, se a gente fosse pensar do ponto de vista de comparação, a oxandrolona é bem mais tolerável do que o estanozolol. Mas essa dose de 150 não tem nenhum estudo com essa dose, e é uma dose estupidamente alta, tá bom? Para a maioria das pessoas. Não tem sentido algum, por exemplo, um cara desse estar utilizando. Eu tenho minhas ressalvas, ainda mais no mercado paralelo, cara. No mercado paralelo, tiro no pé, tiro totalmente no escuro, beleza? Ou seja, com o Sustanon, dava 1,4 gramas de esteroide anabolizante por semana. Mas ele tá reclamando aqui, mas ele foi contratar o cara também, né? O que eu acho complicado é que ele foi atrás de contratar o cara, ele deve entender a metodologia do cara. Se ele tá se propondo a fazer com um profissional não médico, a prescrição de dieta e de ciclo, né? Expor o cara dessa forma, eu não vejo com bons olhos, tá? Mas sim, enfim, né? Não tenho nenhum juízo de valor, vou fazer juízo de valor sobre isso. Inclusive, né, eu falei aqui sobre os hormônios, falei sobre as potenciais aplicabilidades de hepatoprotetores. Se você quer se aprofundar nesse assunto, se você é profissional da saúde, se você é profissional, principalmente médico, e quer lidar com esse tipo de paciente, eu tenho um curso, Guia do Anabolismo Consciente. Vou deixar aqui o link na descrição para você conseguir ter assertividade e segurança no tratamento desse indivíduo e não fazer muita besteira que é feita por aí. 2 semanas, e depois de 2 semanas com aquela dose de oxandrolona, o meu fígado não estava mais aguentando. Eu não conseguia mais comer nada porque eu estava com um enjoo gigantesco e meus exames estavam completamente alterados. Provavelmente ele teve algum quadro ali de colestase, tá certo, né? Ele disse que ficou mais alterado, mas assim, cara, a gente tem que ver outros fatores confundidores. Será que ele não tinha já uma predisposição prévia? Será que ele já teve esse problema antes? Como é que estavam os exames dele antes? Quais são esses exames que estão realmente alterados, né? Será que foi realmente fígado ou foi outra coisa? É difícil falar qualquer coisa. Existe aqui uma acusação sem realmente uma prova concreta aqui, né? Mas enfim, não vou entrar nesse papinho, tá? Mas a gente precisaria ver todo o contexto, porque se a gente entende que o indivíduo pode ter uma alteração prévia, pode ser que talvez não foi a oxandrolona, mas essa dose é bem alta, pode sim causar problema nesse sentido, tá? É uma possibilidade, mas mais ou menos é difícil aqui de saber. Isso, R$ 800 por mês. Beleza, então pronto, ele gastou 2.000 com manipulado, mais R$ 800 por mês, pra ter acesso a tudo. Então, assim, o que é que a gente viu aqui nesse vídeo? Que o barato sai caro, gente. Barato sai caro. Vamos trabalhar em ter uma equipe multidisciplinar, ter um acompanhamento certinho, fazer as coisas na legalidade para ter um resultado com
segurança, com saúde. Lógico que é impossível ser isento de risco, mas a gente tem como ter o mínimo de saúde, o mínimo de prudência e o mínimo de bom senso, tá certo? Se você gosta desse formato de vídeo, vou deixar aqui também um react que eu fiz do primeiro ciclo do Paulo Musi, tá certo? Te espero lá e um grande abraço.